Vamos louvar o Senhor, irmão. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Vai, único, irmãos. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tens sou tudo eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo é teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu.
Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Cante, igreja. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti. Moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Desde o ventre me conheces, me escolhestes para ti. Moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. E agora vivo enfim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo enfim. Oh, 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 Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou.
ao terceiro dia Ele ressuscitou. A culpa que era minha Ele em si levou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A culpa que era minha Ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em fim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em fim. Aplauda o Senhor. Bom dia, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando então? Senhor, nós te damos graças por esse dia, por essa semana, aonde o Senhor nos abençoou, aonde o Senhor nos alcançou, ó Pai, aonde a Tua palavra todos os dias, meu Pai, falava ao nosso coração, Senhor. Senhor, o Senhor sabe as dificuldades que nós estamos vivendo, o Senhor sabe também as alegrias que nós estamos passando, ó Pai, e nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito sonde o nosso coração, sonde as nossas vidas, meu Pai. Nós queremos estar aqui com o coração entregue diante do Teu altar, ó Pai, recebendo a visita do Teu Espírito Santo, ó Pai, recebendo, Senhor, a Tua presença, como desde o início nós temos aqui louvado, temos cantado, temos invocado a Tua presença, meu Pai. O Senhor sabe também, meu Pai, os nossos sonhos futuros, aquilo que nós temos orado diante do Teu altar, a respeito dos nossos filhos, a respeito do nosso futuro, ó Pai, o que nós iremos fazer, o que nós iremos servir, o que nós iremos entregar, ó Pai. Mas tudo isso, Senhor, hoje nós queremos colocar no Teu altar, ó Pai, e receber do Senhor, ó Pai, a transformação, receber do Senhor, ó Pai, o poder que emana dos céus, ó Pai, receber do Senhor, ó Pai, uma direção sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Por isso, meu Pai, se tem alguma situação incomodando o nosso coração, meu Pai, seja aqui, seja aqueles irmãos que estão assistindo, ó Pai, que o Senhor visite em nome de Jesus, levando a Tua restauração, levando a Tua cura, levando a manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Me coloco aqui diante do Teu altar, ó Pai, para que o Senhor venha falar, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar, Senhor, e me retiro deste lugar, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor ministre, Senhor, aos nossos corações, assim como o Senhor já tem ministrado durante todo este culto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar abrindo lá em Romanos, capítulo 8, versículos 13 e 14, um texto bastante conhecido, né? Romanos, capítulo 8, versículo de número 13 e 14. E diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero estudar aqui com vocês o poder transformador de Jesus, né? Então essa semana o Senhor falou bastante ao meu coração, mas Ele começou a semana falando para mim sobre as situações que nós temos visto. Que nós temos visto ali na televisão, já estamos cansados de ouvir rumores de guerras, inflação, produtos subindo, isso em todo o mundo, né? Nós falamos com os nossos parentes no Brasil e ouvimos a mesma situação, né? Então é uma coisa comum, né? Mas que a gente deve lutar com isso, né? Mas o que o Senhor falou para mim é que essas situações, ela aflige o nosso coração. Ela tira a paz do nosso coração. Às vezes a gente está lendo a palavra, a gente está orando, e mesmo assim, quando a gente ouve isso, causa temor no nosso coração. As más notícias, elas causam temor. Situações talvez assim no nosso trabalho, quando nós estamos trabalhando lá, quando às vezes nós
trabalhamos e às vezes a gente começa a ver o fruto no nosso trabalho e nós começamos a perguntar para o Senhor, o que está acontecendo? Então isso traz tristeza também aos nossos corações. Situações na nossa casa, onde nós estamos ali. Eu estava até essa semana falando com a Michele sobre o futuro dela, e ela começou a falar assim que está cansando antes de começar, né? Então é uma coisa assim, às vezes que se a gente começa a pensar muito, causa assim algo assim que prejudica a nossa saúde emocional, né? Na nossa vida social também, né? Às vezes a gente vê as pessoas vindo, indo, e isso também traz algo no nosso coração, né? Então você já se perguntou e sentiu isso e não sabe uma resposta? Eu já me peguei muitas vezes fazendo essa pergunta para Deus há muitos anos e depois nós vemos a resposta, mas são situações do nosso dia a dia. O que fazer? Será que é mais certo a gente ficar chorando, ficar sentindo? Não tem uma resposta, mas uma coisa a gente sabe, que a gente deve entregar tudo isso diante do altar de Deus para receber dele a direção, né? Então Deus é poderoso para reverter toda essa ansiedade, toda essa intensidade que o mundo tem trazido ao nosso coração, e nós precisamos descansar, sabe? É coisas que eu tenho aprendido nesses meses, que a gente precisa descansar. Não adianta a gente ficar com a nossa mente muitas vezes pensando muito longe. A gente precisa voltar. Conheci um amigo meu de longa data, e até um mês atrás ele estava bem mesmo. Mas aí eu conversando com ele umas 3 semanas atrás, eu percebi que ele estava muito falando assim, como que vai ser o meu futuro, como que vai ser a minha vida, o que eu estou passando. E não deu uma semana, queridos, ele estava passando com psiquiatra e psicólogo, que a mente acelerou tanto que ele não conseguiu mais voltar. E é impressionante o que a nossa mente faz, né? Por isso, nesses dias, a gente precisa viver. A Bíblia recomenda isso, né? Viva cada dia, né? Cada dia, as situações que nós temos passado, cada dia viver a nossa vida de leitura, devocional, a nossa vida de oração. A gente precisa disso nesses dias, né? E as outras coisas o Senhor vai acrescentar sobre as nossas vidas, né? Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos ver, está lá em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29, versículos 12 e 13. Jeremias, capítulo de número 29, versículos 12 e 13. Então a palavra de Deus nos diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, um primeiro ponto que a gente precisa para ter esse poder transformador de Jesus sobre as nossas vidas é reconhecer que precisamos desse poder restaurador. E quando isso acontece? Quando o nosso coração está quebrantado, está arrependido diante de Deus, né? Então o nosso espírito anseia pelo quê? Pelas coisas de Deus. E a nossa carne? A nossa carne é tendenciosa às coisas que o mundo oferece. Então há um conflito interno na nossa vida. Então, mas a gente precisa alimentar o que o Espírito quer que nós fazemos. Nosso coração está cada dia mais se preparando para o quê? Para a vinda do nosso Deus. E a nossa alma, ela tem a tendência a não se preocupar com isso. E a gente precisa lutar com isso, para poder se manter nesse poder transformador de Jesus, né? E quando a gente busca algo novo de Deus, sempre acontece com as nossas vidas, sempre. Se você tem uma enfermidade, talvez a enfermidade não passe de imediato, talvez uma cura não venha, mas a mudança que acontece na nossa mente é fantástica. Você começa a passar por a enfermidade, mesmo assim você se alegra em Deus. E isso é o poder que Deus tem para as nossas vidas. Você está passando por uma dificuldade no seu dia a dia,
mas a sua mente já está aceitando aquilo que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas. E isso é algo que só Deus pode fazer. Você passando por dificuldade, você passando por enfermidade, você passando por uma situação financeira que muitas vezes não era aquilo que você desejava. Mas a situação, quando a gente coloca isso, a nossa mente, ela tem a tendência de ouvir das coisas de Deus. É isso que nós precisamos alimentar as nossas vidas, né? Ver a tristeza mudando para a alegria, mas isso vê já no espírito mesmo, sabe? Você olha a má notícia, mas você está crendo que Deus pode mudar essa situação. E não é algo que a gente é muito longe da vida do cristão. Pelo contrário, o Senhor pode dar um estalo assim e reverter toda a situação que nós temos passado. Você crê nisso? Amém, né? Então, a doença, ela não vai se tornar mais uma barreira. Talvez as pessoas do mundo questionem, mas você serve a Deus e você está enfermo, mas você prega um Deus que cura, mas nós pregamos um Deus que tem um tempo certo para as nossas vidas. Um Deus que, eu me recordo que o apóstolo Paulo até, ele falava que ele tinha um espinho na carne ali, mas ele não deixava de pregar a Deus. E isso é algo que só Deus pode fazer, sabe? Eu vi assim uma situação. A minha mãe, há muitos anos atrás, ela teve os nervos, elas ficam atrofiando, né? Esclerose múltipla, né? E eu vi minha mãe, sabe, ali no internada, ficou quase 3 anos internada. Mas eu sempre chegava ali e eu me surpreendia, porque ela continuava a pregar o evangelho, sabe? Às vezes a gente passa por situação, e às vezes a gente fica cabisbaixo, a gente perde a alegria, mas quando a gente vê situações ou relembra de situações dessa, é uma motivação para o nosso coração a continuar lutando, continuar percebendo que aquilo que nós estamos passando é algo assim que o Senhor pode reverter. Então essa é a alegria que nós precisamos ter para estarmos nesse poder transformador de Jesus. Então, quantas situações que vemos como insuperáveis. Há muitas situações na nossa vida como a gente consegue ver. Talvez a gente não consiga enxergar um futuro, talvez que nós queríamos. Talvez a gente não consiga enxergar um futuro para os nossos filhos. Talvez a gente comece a ver na nossa casa ali situações que talvez a gente tenha tendência de não enxergar algo bom. Mas pelo contrário, a gente tem que buscar a Deus em todas essas situações e declarar que o Espírito Santo hoje está dizendo que todas essas situações são superáveis. Todas as situações são reversíveis. E a gente precisa ter isso no nosso coração e ouvir de Deus isso, né? Então, quando buscamos a Deus de forma íntima, algo novo sempre vai acontecer sobre as nossas vidas. E é isso que você tem desejado, meu irmão? Amém, né? A gente tem desejado isso, né? Então, o segundo ponto está registrado em João, capítulo 14, versículo de número 26. João 14, versículo 26. E diz lá: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Então, um segundo ponto para a gente viver o poder transformador de Jesus é ouvir a voz do Espírito Santo e tomarmos essa atitude de transformação. Então, o Espírito Santo está a nos falar, relembrando todas as coisas que Deus, através da palavra dele, tem nos ensinado. Então, todos sempre quando a gente lê a palavra, a gente tem relembrado, a gente tem ouvido e a gente consegue relembrar nessas situações, né? E a gente precisa estar muito conectado ao Espírito Santo para que a gente tenha sempre essa direção de Deus. Todos os dias o Espírito Santo está lá, relembrando. Toda a situação que a gente já se encontra, ele começa a falar: você é capaz, você consegue, você tem algo que as outras pessoas não têm. Tudo isso o Espírito Santo fala aos nossos corações. E a gente precisa fazer o quê? Tomar
posse da palavra de Deus, tomar posse. A gente pode viver uma vida secular, mas a gente não precisa viver como as outras pessoas vivem. As outras pessoas vivem olhando o quê? Índice financeiro, as pessoas vivem olhando ali horóscopo, vivem olhando ali notícias futuras, e não é isso que a palavra de Deus nos recomenda. A palavra de Deus nos recomenda várias outras coisas que o mundo não tem falado nas nossas vidas, né? E a gente precisa viver uma vida secular, mas uma vida espiritual, uma vida aos pés do nosso Senhor Jesus, uma vida dependente do Espírito Santo. Precisamos sempre tomar essa atitude todos os dias para receber essa transformação no nosso coração. Relembrar sempre que o preço já foi pago. Em todas as situações difíceis, o preço já foi pago. Isso é tremendo, é algo que a gente... É algo que as pessoas do mundo, elas não conseguem ver, sabe? Às vezes a gente passa por situações e, assim, friamente falando, é difícil sair. Mas por Deus a gente sai, sabe? A gente consegue reverter. E tudo isso é importante para a gente conseguir prosseguir, né? A cada leitura, oração, a cada conversa com o Espírito Santo, nós somos transformados. E isso é algo sobrenatural. Uma vida diária sempre sentindo o Espírito Santo sobre as nossas vidas é gratificante, sabe? É gratificante você acordar, você está louvando, você está entregando tudo aquilo que te incomoda já no altar do Senhor, e esperando receber dele algo, esperando receber dele uma revelação, uma palavra de paz no nosso coração. Mas a primeira coisa que a gente recebe quando a gente está em tempos difíceis é paz. Quando a gente está orando lá, Senhor, eu tenho essa necessidade, estou com essa necessidade com os meus filhos, tenho essa necessidade no meu físico, e a gente consegue, o Espírito Santo, ele move através de nós, e ele traz paz, como se algo novo fosse acontecer. Isso é sobrenatural, sabe? É uma vida que a gente pode viver diariamente diariamente. E é isso que o Senhor tem para nós, né? A carne sempre vai dizer o quê? Não dá, mas o Espírito sempre diz, dá sim, meu irmão, dá sim, continue firme. Então, essas situações a gente precisa sempre ouvir a voz do Espírito Santo para vivermos essa atitude de transformação. Mais um ponto que a gente pode ver aqui para a gente poder viver o poder transformador de Jesus, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, um texto também bastante conhecido. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1, 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o terceiro ponto aqui é vivermos uma vida de pessoas livres, no poder do Espírito Santo. Você já se sentiu livre? Já, né? Todos os dias a gente se sente livre, né? Mas a gente percebe que tem muitas pessoas que vivem o quê? Presa. Estava conversando também com esse meu conhecido, meu amigo, que está passando essa dificuldade, sabe? E uma coisa que ele fala para mim é que ele não consegue viver livre. A mente dele atormenta ele. A mente dele traz todas as dificuldades como se fossem insuperáveis. E Jesus, ele veio nos trazer uma vida o quê? Livre. Uma vida livre. No poder do Espírito Santo, nós somos sempre incentivados a ir para frente, né? O Espírito Santo sempre está lá. Vai, meu irmão, você consegue. Vai, você tem esse sonho, o Senhor está te trazendo paz. Continue em frente, sabe? Então, é isso que motiva os nossos corações, é isso que motiva as nossas vidas, né? De ter essa palavra, de ter o Espírito Santo ministrando nos nossos corações, dizendo que a gente consegue. E isso é o poder sobrenatural do Senhor, né? Que a gente prossegue sendo testemunha de Jesus, sendo aquelas pessoas que proclamam as boas novas da salvação, né? Então, eu sei que é difícil. A gente está passando por dificuldade, a gente está passando por desafios,
e a gente vê uma vida também passando por desafio, e aí você se pega naquela situação, mas o que eu vou falar? O que eu posso falar? Você talvez não tenha assim algo para falar, mas o Espírito Santo tem algo para falar para essa pessoa. Então tudo aquilo que a gente tem vivido de dificuldade, a gente precisa declarar libertação. E eu estava exatamente fazendo isso aquele dia, semana passada, declarando a libertação do Senhor, declarando o que o Senhor Jesus declarava para a vida dele, e foi assim algo sobrenatural, porque ele estava passando por um determinado ali psiquiatra, ele estava dando uns remédios tarja preta ali, e ele mudou de médico, e o médico receitou para ele uma outra coisa, e não deu ali 5 dias para ele voltar ao normal. Então é algo sobrenatural, queridos, é algo que Deus assim vai trazendo a direção, que Deus vai reanimando. Então nas nossas vidas também a gente precisa disso, sabe? É ouvir a voz do Espírito Santo, sempre proclamar as boas novas, sempre levar as mensagens da salvação. Isso vai motivando a nossa vida espiritual, de a gente sair do nosso mundo e viver as coisas de Deus. Você já foi visitar alguém no hospital? Aí você já foi visitar alguém no hospital passando dificuldade, problema? Aí você chega lá, você olha a situação da outra pessoa, você tem compaixão, mas você se para pensar e você fala assim: eu não estou passando dificuldade, o que eu estou passando é algo superável, é algo reversível. Então é isso que a gente precisa sempre declarar, que há algo novo sobre essa situação difícil sobre as nossas vidas, né? Então nós somos livres para quê? Para proclamar libertação às pessoas, e a gente não pode cessar disso, sabe? Se a gente olhar nas situações ao nosso redor, talvez a gente não se sente motivado, mas a gente como cristão, a gente tem esse mandamento sobre as nossas vidas, de pregar as boas novas, de levar as boas novas às pessoas. E a intrepidez do Espírito, ela vem sempre sobre nós. Talvez você fale assim: o que eu vou falar para essas pessoas? Mas o Espírito Santo está dizendo ali o que você deve falar, né? E é aí que a gente é usado para orar, para levar cura, para levar restauração, para levar transformação, para levar salvação à vida das pessoas. A gente precisa dessa atitude, né? E nós conseguimos enxergar a restauração de Deus chegando à vida das pessoas. Ser livre no Espírito é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo que a gente não tem como a gente falar em palavras, mas é algo para os dias de hoje, sabe? Os dias de hoje, no Brasil, no Japão, qualquer outro país está vivendo dificuldade, está vivendo dias difíceis, dias onde as pessoas olham, começam a olhar e falam: meu Deus, você vai se aposentar, você não consegue o salário que você precisa, o salário que você talvez receberia não dá assim para suprir as necessidades. Você começa a ver rumores de doenças, rumores de novas infecções, você começa a ver os empregos caindo, a demanda, e tudo isso incomoda o nosso espírito, mas a gente precisa desfocar, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, a gente precisa viver dias favoráveis de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu me lembro, eu estava até recordando lá no núcleo ou em outra situação, mas foi por esses dias, né, que a gente quando se converteu, começou a vir aqui na igreja, a gente não tinha carro, né, mas a gente estava todo dia ali, toda semana estávamos ali no monte em oração, sabe, muitas coisas aconteciam ali, a gente via muito sobrenatural de Deus, né, não sei se vocês acreditam, mas a gente sentia assim, perfumes assim, que não tinha ali flores, a gente via o chão assim, totalmente luminoso, né, algo sobrenatural que o Espírito Santo fazia, sabe, e a gente não tinha assim, a gente no nosso dia a dia pregava o Evangelho, a gente pegava trem para ir fazer a obra de Deus, sabe, toda semana a gente estava aqui em cima, era aqui em cima, né, a gente tinha aí um
um tempo de estudo, e tudo, o Senhor sempre estava ali ao nosso redor, sabe? As dificuldades naquele tempo existiam, e eu acredito que eram até maiores, porque se a gente parar para pensar, o nosso salário ele não mudou. Eu acho que está até maior que o que a gente recebia naquela época. Então, o que mudou? O que mudou talvez foi o nosso jeito de pensar. Talvez foi o jeito que a gente pensa em determinadas situações. Talvez a facilidade nesses dias trouxe também o comodismo. E é isso que a gente tem lutado todos os dias, sobre o comodismo, né? Sobre aquela situação. Porque eu lembro que a gente terminava aqui o culto, e à tarde a gente ia ali praticar algum esporte, né? Que é bom, né? É sempre bom a gente estar praticando, né? Mas a gente praticava ali e não tinha assim, a gente estava motivado na segunda, na terça, a gente sempre arrumava tempo onde não tinha. E é essa situação que a gente precisa fazer um balanço nesses dias, né? Fazer um balanço. O que tem feito a minha vida? Será que você tem feito esse balanço? Como tem sido a sua vida esses dias? É importante a gente fazer esse balanço para a gente ver no que a gente precisa melhorar, para a gente ver o que a gente pode melhorar, para a gente ver que essas situações que a gente está vivendo dificuldade pode ser ultrapassada, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos ver mais um ponto aqui, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E uma outra versão aqui diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, para a gente poder viver o poder transformador de Jesus, a gente precisa nos manter firmes para viver uma vida transformada e realizada em Deus. Você já parou para pensar disso? Viver uma vida realizada? O que é uma vida realizada para as nossas vidas? Será que é ver as nossas contas bancárias com bastante recursos? Será que é ter bastante saúde? Será que é ver os nossos filhos formados na profissão que eles desejavam e ver eles bem-sucedidos? Será que é só isso? Será que também não seria a gente viver uma vida em paz? Uma vida recebendo aquele amor diário do Espírito Santo? Será que não seria também a gente viver uma vida de comunhão com os nossos irmãos? Será que também não seria, no momento de dificuldade que a gente tem passado, não viver uma vida também crendo que o Senhor pode mudar? Então tudo isso mexe com o nosso coração, mexe com o nosso emocional, né? Então uma vida realizada é o que Deus tem para mim e para você. Ele sempre almejou isso, que a gente vivesse uma vida realizada. Jesus, se a gente for parar para ver o Evangelho, Jesus ele tinha uma vida realizada. Ele começou o ministério dele ali, aos 30 anos ali, mas a gente percebe que ele viveu esses 3 anos ali de forma plena. Onde ele via necessidade, ele estava passando ali no meio ali da rua, a pessoa tinha necessidade de cura, o que ele fazia? Ele curava. A pessoa tinha uma necessidade de comunhão, ele não ficava perguntando quanto tempo você frequenta ali, naquele tempo não era igreja ainda, né? Quanto tempo você frequenta ali as reuniões ali com os fariseus. Ele não ficava perguntando nada disso, ele falava: desce aí, vou pousar na sua casa hoje. Jesus ele não via assim ele não tinha nenhuma dificuldade de ter comunhão com as pessoas. Ele não tinha nenhuma dificuldade de suprir as necessidades da pessoa. E o DNA que ele passou para os apóstolos foi exatamente esse, ao ponto de até a sombra que
que eles passavam trazer cura. Isso é tremendo nas nossas vidas. A pessoa vivia com tanta intensidade, né? Como o pastor estava falando com nós aqui há uns dias atrás. A pessoa transmite tanta alegria com o sorriso dela, que é algo sobrenatural. Você, até lá no núcleo, o diácono passou um vídeo lá, e eu sei que o homem começava a dar risada lá no metrô, né? No metrô. Começava a dar risada no metrô sem nada. No final, o vagão inteiro estava dando risada e ninguém sabia do que estava dando risada, mas todo mundo já tinha mudado ali, né? Então, é algo que o Senhor quer fazer nos nossos dias, de levar-nos a essa situação, de nós estarmos no local e mudarmos ali o ambiente que está ali. Se o ambiente está meio ali cabisbaixo, o ambiente está meio triste, a gente precisa levar uma palavra de motivação para as pessoas. A gente não pode aceitar essa situação como uma situação normal, né? Então, o poder transformador de Jesus, ele é único. Nós podemos estar passando uma dificuldade, mas estamos perseverantes sobre isso. Então, a dificuldade não vai parar de ter sobre as nossas vidas. Os desafios, eles não vão parar, mas a forma como a gente vê esses desafios é o que vai mudar as nossas vidas, né? De trazer a nossa mente sempre para os dias que nós estamos vivendo, de trazer você está ali numa conversa, a sua mente também está ali, ela não está pensando em outra coisa. Você está aqui no culto, a sua mente também está aqui, ela está acompanhando as situações. Você está ali no trabalho, sua mente está focada ali no trabalho, mas o nosso espírito já está preparado, está fazendo todas as coisas, mas o nosso espírito está lá falando conosco. Você consegue, você vai conseguir, esse desafio é superável, essa situação que você está passando vai passar. Então, tudo isso, o Espírito Santo está lá, vai, continua, meu filho, continua. E a gente precisa acreditar nisso, que o poder de Deus, ele é para os nossos dias, o poder de Deus é para agora, né, para os dias de hoje, né? E quando a gente persevera, a gente também é aprovado por Deus, sabe? A gente recebe aquela aprovação. A aprovação, ela traz intimidade com o Espírito Santo, né? De estarmos ali, às vezes, passando dificuldade, às vezes a gente está louvando. A gente acorda de manhã louvando. A gente acorda de manhã mais cedo orando. A gente está lá no nosso trabalho, a gente está buscando a Deus. E isso não é coisa de homens, não é coisa de algo assim que é incutido na nossa cabeça, é algo de Deus mesmo, e é isso que nos faz viver uma vida com Deus, né? Incentiva a viver uma vida firme com Deus, né? Então, uma vida transformada é uma vida feliz. Uma vida que você vive em paz é uma vida feliz. Não é questão de recurso, não é questão de problemas, mas é uma questão de perspectiva, que o Espírito Santo está lá na nossa vida, está vivendo conosco, está lá te incentivando. O desafio que você está vivendo não é seu, o desafio que está vivendo é de Deus, e é isso que a gente precisa acreditar, né? Eu me recordo que, há uns 25 anos atrás, eu vivi uma situação muito difícil, sabe? Essa palavra que eu estou pregando é uma palavra que eu já vivi. E eu me lembro que naquele tempo, eu estava começando a sair de um desafio e comecei a vir na igreja. Mas eu me lembro que a minha mente, ela trabalhava de uma tal forma que eu vivia muito preso, né? Eu vivia uma situação totalmente desafiadora mesmo, sabe? Eu não conseguia, eu fiquei com a síndrome é uma síndrome do pânico, né? Eu não conseguia sair sozinho. Eu vivi 1 ano e meio assim. E ao mesmo tempo que eu não sabia, mas eu continuei a lutar, sabe? Passou 1 ano e meio e eu vivi desse jeito. E eu, na minha cabeça, sempre passava assim que um dia isso ia passar. Um dia esse desafio, esse medo ia passar. E eu me lembro que eu sempre orava a Deus, eu continuava participando das reuniões, mas eu tinha esse desafio. As pessoas às vezes não sabiam, mas eu tinha esse desafio. E buscando a Deus, e até que chegou 1 ano e meio depois, eu estava sempre orando, sempre buscando a Deus. E eu lembro que eu estava dormindo, a Pri estava dormindo também.
E eu me lembro que ela acordou naquele dia, ela falou assim, eu tive um sonho que tinha aqui no pé da cama, aqui, dois varões, assim, né? E chegavam quase até o teto, assim, né? E eles falavam que eles estavam contigo te protegendo, te abençoando. Queridos, foi instantâneo. A partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. A partir daquele dia, eu já saía sozinho. Eu comecei a ver aquela situação totalmente liberta daquela situação, sabe? Então eu percebi que foi um instalar, não mudou nada. Eu estava dormindo num dia sentindo isso e acordei sem ninguém me trazer uma boa notícia, sem ninguém chegar ali, mas foi algo que o Senhor tratou ali em casa e o Senhor mudou a história. Então, algo que nós estamos vivendo no nosso dia talvez é difícil, mas Deus, Ele tem já a solução para os nossos dias, né? E uma vida transformada e feliz em Deus, a gente aprende o quê? A superar dificuldades. Essa dificuldade eu passei naquela época, hoje eu estou passando outra, mas o nosso Deus, Ele não muda, Ele está sempre, Ele é imutável, né? A gente aprende a amar a obra de Deus, a obra de Deus, ela é bem assim intensa, sabe? Você está ali pregando o evangelho, você está no núcleo, você está na sua casa orando, você está pregando o evangelho, você está em contato com seus parentes, amigos do Brasil, de outro país, você está falando ali da obra de Deus, então é algo muito intenso, sabe? E a gente, às vezes, nesse caminho, a gente passa por desafios, passa por tristeza, mas eu te pergunto, será que o preço pago na cruz não foi maior que esse desafio? Será que o preço já pago não seria compensador sobre essa situação? Talvez momento de tristeza a gente vai passar, de desafios a gente passa, mas o preço que foi pago na cruz é algo tremendo, sabe? É algo que a gente precisa ter a convicção no nosso coração. Eu não vou me desviar, sabe? As pessoas vão passar, as situações vão passar, os desafios vão passar, mas eu não me desviarei da palavra. É uma convicção que a gente precisa ter, que a gente vai conseguir se superar, né? Que Deus, Ele vai estar conosco. Então isso é algo tremendo mesmo, né? A gente aprende a se envolver com vidas dá trabalho? Às vezes dá, mas a maioria ali a gente dá muita risada. A gente está pregando o evangelho ali, mas a gente se tem compaixão com a vida da pessoa e a gente começa a interagir com ela, né? Estava conversando com esse mesmo rapaz que estava passando por isso, né? E era isso que eu falava para ele. Eu falei, o que Deus tem para você é algo novo. O que Deus tem para você não é essa vida. Ah, mas a minha mente está fazendo isso e eu estou sentindo isso. Eu falei, a sua mente, o Senhor tem capacidade de mudar essa situação que você está pensando. E foi isso que aconteceu sobre a vida deles, né? Então, envolver com vidas nos traz o quê? Reflexão. Nos traz um senso de amor com as pessoas. Então, é importante a gente estar se envolvendo com vidas, né? É importante a gente estar em comunhão, né? Precisamos sempre estar com esse pensamento e essa atitude. Então, o que a gente precisa, então? A gente precisa nos manter firme para viver uma vida transformada e realizada em Deus. Então, essa realização se dá vencendo, superando todos esses desafios, que não é diferente daqueles dias que eu passei com os nossos dias que a gente está vivendo. Talvez só mudou a capa ali do problema, mas o desafio é o mesmo. E eu te pergunto, é superável? É superável. Sempre diz para você mesmo, esse desafio é superável. Ser realizado em Deus é quando você não sente mais que os desafios se tornam insuperáveis. É quando você acorda e já sente ali a presença de Deus para mudar essas atitudes, né? Você crê nisso? Então é isso que o Senhor tem para os nossos dias, né? Vamos ver aqui mais um ponto. Está lá em Lucas, capítulo de número 4, versículos 18 e 19. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19.
E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o poder transformador de Jesus também, ele indica o quê? Um poder multiplicador do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É tremendo conforme vimos com Deus, quando Deus ele entra com o seu poder transformador nas nossas vidas, revertendo todas as situações. Então, o poder multiplicador do Espírito Santo é aquela situação que você está passando, os desafios, mas você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando sobre isso. E você sente que você pode superar. Então, é o poder multiplicador do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é quando nós superamos essas situações e nós conseguimos interagir com outras pessoas. Quando a gente consegue se sentir amado de Deus, quando a gente consegue entender que a gente tem filiação com Deus, e isso não pode ser esquecido, que a gente é salvo, que nós temos filiação com Deus. Então isso nos leva a pensar aqui o quê? Que essa situação que eu estou vivendo de desafio, de dificuldade, Deus também tem parte nisso. Deus, ele faz parte disso. E o que Deus pensa a respeito desse seu problema? Ele quer te ver liberto. Ele quer te ver livre da doença, da enfermidade, livre desse problema, livre dessa opressão. Ele quer te ver feliz. É isso que ele tem para as nossas vidas. E será que nós temos aproveitado tudo isso que Deus tem para as nossas vidas? E como eu falei lá no início, isso não depende da situação. Você pode estar passando dificuldade, mas você pode estar tendo uma vida feliz. Imagine uma situação, você está passando por uma enfermidade, vamos dizer que ela seja uma diabetes ou um colesterol, e a gente sabe que é difícil curar, mas tem tratamento. Então, enquanto você estiver com essas doenças, você vai viver uma vida triste? Não, você pode viver uma vida feliz, acreditando sempre que o milagre é para amanhã, que o milagre não é para amanhã, que o milagre é para hoje. Então, estou vivendo essas enfermidades, mas eu creio que o Senhor pode me curar. E se isso não acontecer? Eu vou viver uma vida feliz, mesmo assim. Não depende de situações, né? Então, a gente precisa ter sempre esse entendimento do Espírito Santo, né? Então, o Senhor tem nos capacitado a ir, a prosseguir, a levar essa palavra, a levar a palavra da salvação para as pessoas, a ter comunhão com as pessoas, a levar sempre algo que o Espírito Santo tem para essas pessoas, né? A levar a palavra de Deus para as pessoas, a levar a paz para o teu lar, a levar a alegria para o teu lar, a levar esses sonhos de Deus para o seu lar. Você não está aqui só para trabalhar, você não está aqui só para viver dias assim normais, você está aqui para viver dias sobrenaturais, dias que tem o melhor. Qual que é o teu sonho hoje? Será que o teu sonho é receber um pouquinho mais? Será que o teu sonho é ter um bem material? Será que o teu sonho é fazer uma viagem? Será que o teu sonho é alguma coisa assim? Mas o sonho de Deus para a sua vida é algo que já está determinado na palavra. É você viver dias em paz, dias com alegrias, dias de dependência com o Espírito Santo, dia de esperar aquele dia que a gente vai ser chamado ali pelo nome, né, ser arrebatado. Então, tudo isso a gente precisa tá alegre o nosso coração, né? Então, precisamos levar esse poder para mais vidas. Tem muitas pessoas precisando, e a gente pode usar mensagens, a gente pode usar uma ligação, a gente pode usar uma intercessão para poder estar levando e vislumbrando o reino de Deus nesses dias. Amém, queridos? Então, essa é a palavra que o Senhor falou no meu coração essa semana, e eu entrego aqui diante do altar dele. Gostaria de convidar os irmãos para estarem de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Feche seus olhos. Se você se encontrou nessa palavra, se você se achou nesse lugar, coloque a mão no seu coração que a gente vai estar orando sobre isso, para que o Senhor venha trazer dias favoráveis sobre a sua e a minha vida, em nome de Jesus. Meu Pai, a Tua palavra foi entregue aqui no Teu altar, meu Pai, conforme o Senhor tinha falado ao meu coração, meu Pai, que o poder transformador de Jesus é para os nossos dias. O poder transformador de Jesus é para os nossos dias. E é isso que nós queremos, meu Pai, viver dias, talvez não passando os dias que a gente queria, mas viver dias felizes, viver dias em paz, viver dias glorificando a vida que o Senhor nos deu para viver nessa terra, meu Pai. Viver dias sempre pensando, Senhor, que o dia de hoje vai ser melhor. O dia de hoje vai ser melhor que o dia que eu vivi ontem. O dia de hoje vai ser mais oportuno do que eu vivi ontem. O dia de hoje vai ser mais fácil de eu pregar o Evangelho do que eu falei ontem. E é isso que nós precisamos, meu Pai. E é isso que nós queremos, viver dias melhores, meu Pai, dias em paz. Por isso, Senhor, se durante essa mensagem, durante essa palavra, o Senhor se encontrou aqui em alguma vida, ó Pai, em algumas situações, ó Pai, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que essa pessoa que nos visita, ó Pai, tem colocado a mão no coração agora, ó Pai, no sentido de entrega diante do Teu altar. Nós queremos orar junto, meu Pai. Nós oramos entregando todas essas situações que afligiam as nossas vidas, afligiam a vida desse meu irmão, afligir a vida dessa minha irmã, desse jovem. Nós queremos entregar diante do Teu altar hoje, ó Pai, reconhecendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós cremos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós, ó Pai. Por isso visita, ó Pai, e retira, ó Pai, tudo isso que eles têm entregado diante do Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E nós declaramos, meu Pai, a paz do Senhor, ó Pai, a alegria do Senhor, a saúde, o vigor do Senhor, a dependência do Senhor, a dependência do Teu Espírito Santo, ó Pai. E então nós queremos viver dias, ó Pai, dias aonde marque a nossa história, ó Pai, dia, ó Pai, que esses desafios estão sendo superados, ó Pai, dias, ó Pai, aonde a Tua palavra surge e faz todo efeito sobre as nossas vidas, meu Pai. E Senhor, nós entregamos esse tempo diante do Teu altar, ó Pai, reconhecendo que cada dia mais nós precisamos do Senhor, ó Pai. Visita também esse meu irmão, essa minha irmã, que tem acompanhado, ó Pai, este culto, ó Pai, que o Senhor traga esse refrigério da mesma forma, ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai. E Senhor, nos abençoe, ó Pai, durante essa semana, ó Pai, que nós iremos viver, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tocou o nosso coração nessa semana, que o poder transformador de Jesus é para os nossos dias, é para os dias de hoje, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. E Senhor, nós entregamos tudo isso diante do Teu altar, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a presença, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai, que o amor de Jesus, ó Pai, encontre os nossos corações nesse dia, ó Pai, em nome de Jesus. E nessa semana nos traga direção, nos traga paz, nos traga alegria, nos traga testemunhos daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E muito obrigado por esse dia. Abençoe também os meus irmãos que vão estar ali no culto em japonês, logo à tarde. Abençoe também o mega núcleo que nós faremos aqui na próxima sexta-feira, ó meu Pai. E desde já nós oramos também, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas durante essa semana, trazendo uma palavra a cada dia em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço ali no seu irmão e tenha uma ótima semana, queridos.